Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda a sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da religião. No caso, o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil. Um profundo conhecedor da Bíblia cristã. O Eustáquio expõe de forma fácil e didática, em mais de 2.000 vídeos, toda a ingenuidade, toda a ingenuidade descrita na Bíblia, mostrando de forma fácil que a Bíblia é simplesmente um livro religioso, mais nada. Ali não há nada de ciência. Um livro simplesmente antigo que conta a história de dois povos antigos. Os hebreus, no caso do Velho Testamento, e os judeus, descendentes dos hebreus, no Novo Testamento. Bom dia! Hoje são 28 de setembro de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o décimo vídeo com o título O STF e os atos antidemocráticos. Estou fazendo uma pequena série analisando as falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Advogados de réus que praticaram crimes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro do fluente ano. Então estou analisando as falas de advogados e vamos trazer novamente o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva, advogado de Aécio Lúcio Costa Pereira. Vamos analisar mais um trecho de sua fala. Vamos lá. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. Muito bem, então vamos aí à esquerda acima. AP, Ação Penal, número 1060. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, Sebastião Coelho da Silva. Num dado momento, o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva diz o que está aí. Vamos ler. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem, mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou, lavou as suas mãos.
a sua lavação de mãos não tira a sua culpa. Muito bem, veja abaixo aí, advogado, na chave. O advogado Sebastião Coelho da Silva diz aí que Pôncio Pilatos, na época governador romano, não viu crime algum em Jesus. E diz também que Pôncio Pilatos lavou suas mãos para tirar a responsabilidade sobre si. E diz também o ilustre advogado que Pôncio Pilatos condenou Jesus. Muito bem. Então vamos estudar isso aí. No início, no primeiro vídeo, eu fiz uma explanação geral, né? Vamos agora com mais detalhes. Gente, é o seguinte: o Novo Testamento são textos cristãos. Então ali temos apenas 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos estão ali o julgamento de Jesus. Está em Mateus, em Marcos, Lucas e João, correto? Isso. Nos 4 evangelhos. Aí eu pergunto, o relato sobre o julgamento de Jesus que está em Mateus, por exemplo, é o mesmo que está em Marcos? É o mesmo? Não. É o mesmo que está em Lucas? Não. É o mesmo que está em João? Não. Aí você pergunta, mas como é que pode? Se foi uma coisa que aconteceu, tem que estar nos 4. Se foi história, um fato histórico, tem que estar nos 4 evangelhos. Só que aí é o problema. Isso aí, o julgamento de Jesus, não é um fato histórico. O que está nos 4 evangelhos são ali criações de evangelistas. São lendas formadas por evangelistas e por isso são muito diferentes. Muitas contradições e erros, porque não foram fatos. O julgamento de Jesus não foi um fato histórico. Os relatos que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João são invenções dos evangelistas. É por isso que são diferentes, muitas diferenças entre eles. E aqui está, isso aqui, o Pôncio Pilatos, considerando Jesus inocente e mesmo assim colocando Jesus para a morte por causa da pressão dos judeus. Isso nunca existiu, não é história. Então vamos explicar isso aqui. Então vamos lá à direita, acima. Veja lá. Pôncio Pilatos lava suas mãos. Você ouviu aí o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva dizendo, não é? Que Pôncio Pilatos afirmou que Jesus era inocente, não havia culpa alguma em Jesus. Mesmo assim, Pilatos condenou Jesus à morte para atender ao pedido dos judeus. E aí ele diz que Pilatos lavou as mãos. O advogado diz, não é, que Pilatos lavou as mãos para tirar sobre si a responsabilidade da morte de Jesus. Agora vamos ver isso aí. Vamos estudar o Pôncio Pilatos lavando as mãozinhas dele. Vamos lá. Veja lá à direita, acima. Está assim: Pôncio Pilatos lava suas mãos. Aí eu pergunto, Pôncio Pilatos lavando as mãos, isso aí está nos 4 evangelhos? Não, não está. Veja aí no quadro, Pôncio Pilatos lava suas mãos. E aí os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê aí no quadro que Mateus, sim, no evangelho de Mateus, Pôncio Pilatos lava suas mãos. Ele pede água, alguém traz a água e ele lava as mãos para tirar a responsabilidade da morte de Jesus sobre ele. Muito bem. E no evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a aparecer, havia esse texto aí, o Pôncio Pilatos lavando as mãos, no evangelho de Marcos? Não. Não existe isso no evangelho de Marcos. E foi o primeiro evangelho a aparecer. Existe
no Evangelho de Lucas, Pôncio Pilatos lavando as mãos? Também não. Também não. Não existe isso no Evangelho de Lucas. Será que existe no Evangelho de João, Pôncio Pilatos lavando as mãos? Também não. Por que isso aí, gente? É o que eu digo. Não foi um fato histórico. Esses relatos sobre o julgamento de Jesus, que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João, com muitas diferenças, são lendas criadas por evangelistas. E eles colocavam em suas lendas aquilo que eles queriam. O primeiro evangelho a aparecer, veja aí, foi o de Marcos. Durante muito tempo só existia o evangelho de Marcos e não havia isso, Pôncio Pilatos lavando suas mãos. Você entendeu? Aí depois apareceu o evangelho de Mateus e depois o de Lucas. Quem escreveu o evangelho de Mateus quis colocar lá Pôncio Pilatos lavando as mãos. Foi uma criação de quem escreveu Mateus. Você entendeu? E aí depois, por último, apareceu o evangelho de João. Quem escreveu o evangelho de João não colocou essa lenda aí. Pôncio Pilatos lavando as mãos. Então, quando o doutor Sebastião Coelho da Silva, o nobre advogado, quando ele diz que Pôncio Pilatos lavou as mãos, não houve isso, não é história. E apenas está no evangelho de Mateus. Marcos não colocou isso. Lucas também não. E João também não. Você entendeu? São lendas. As pessoas vão fazendo lendas e colocando aquilo que eles querem. Porque são lendas e não fato. E não um fato. Você entendeu? Muito bem. No vídeo anterior agora, número 9, esse é o 10º vídeo, mostrei ali que Jesus, não foi condenado por ser inocente. Jesus foi condenado na época por crime de blasfêmia. E eu mostrei no vídeo anterior. Expliquei isso no próprio texto da Bíblia, não é? Ali, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7, leia aí. Mostrei isso no vídeo anterior. Em João, capítulo 19, versículo 7, os judeus dizem a Pilatos que existia uma lei e que essa lei dizia que aquele judeu que dissesse ser o Filho de Deus deveria ser morto. Havia uma lei ali. Ninguém podia afirmar que era filho de Deus. Está lá, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7. Os judeus dizendo isso ao Pilatos. Seu Pilatos, esse homem aí, Jesus, deve morrer, porque ele diz ser o Filho de Deus. E a lei diz que quem afirma isso, Pilatos, tem que morrer. Entendeu? Está lá. E nos 4 evangelhos, Jesus dizia que era o Filho de Deus. Quando você pega a Santíssima Trindade, a criação aí irracional do cristianismo, o Pai, Filho e Espírito Santo, você pergunta, quem é o Pai? Deus, criado pelos hebreus. E quem é o Filho? Todo mundo diz, Jesus. Pois é. Por isso mesmo, Jesus foi condenado por blasfêmia. Está lá, desde o início. Você pega Mateus, capítulo 2 de Mateus, está ali a lenda sobre o nascimento de Jesus. Mostrei isso ontem. E desde o nascimento de Jesus, ele era considerado lá o rei dos judeus. Por isso, ele foi morto por blasfêmia. Veja lá, em Mateus, os magos chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha aí, é por isso que Jesus foi morto por ter cometido blasfêmia. Dizia ser o Filho de Deus, ele dizia ser o rei dos judeus. Muito bem, então aqui vamos continuar com Pilatos. Então vamos aqui, gente, ao Evangelho de Mateus, que é o único evangelho, grave bem, é o único evangelho que traz isso aí, Pilatos lavando suas mãos. Isso não está no Evangelho de Marcos, não está no Evangelho de Lucas e não está no Evangelho de João, porque isso não foi um fato.
Isso não foi um evento que ocorreu, mas uma invenção de um evangelista, o evangelista Mateus. Quem escreveu o livro de Mateus inventou isso aí. Pilatos lavando as mãos para tirar a responsabilidade sobre si acerca da morte de Jesus. Muito bem. Então, já que Mateus é o único evangelho que traz Pôncio Pilatos lavando as mãos, então vamos estudar lá a passagem. Veja aí, Mateus, capítulo 27, versículo 24. Aí está o Pôncio Pilatos lavando as mãos. Vamos ler. Diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso convosco. Entendeu aí? Pilatos, veja como o relato ele é ingênuo, ele é muito infantil. Pilatos, na época, Pôncio Pilatos era governador romano, dominava a Palestina. Ele tinha o poder de decidir sobre a vida e a morte de alguém. Se ele quisesse matar alguém, ele matava. Ele era muito mau, o Pilatos. Então ele tinha o poder de decidir sobre a vida e a morte de alguém. Veja agora como um relato é ingênuo. Diz aí que Pilatos olhou para Jesus e viu ali um homem inocente e ia soltá-lo. E aí o povo, que era o povo ali judeu, implorando para que ele matasse Jesus. E aí no texto ingênuo, Pilatos ali viu que Jesus era inocente, não havia culpa sobre Jesus. E o povo judeu queria que ele crucificasse Jesus. E aí ele ficou nesse dilema. Veja como o texto é ingênuo. E aí Pilatos ficou nesse dilema. Até que ele, já vendo que a multidão realmente queria a morte de Jesus, aí ele, mesmo contra a vontade dele, ele soltou Jesus aí para a crucificação por causa do pedido do povo. Gente, isso é de uma ingenuidade gritante. É por isso que eu digo, as lendas na Bíblia são muito ingênuas. Só mesmo uma pessoa com a cabeça fraca para aceitar isso aí. Pilatos, veja, o governador romano, que era um assassino bárbaro, não tinha pena de ninguém. Nesse texto muito infantil, ele diz que Jesus não era culpado. E mesmo assim, ele soltou Jesus para a crucificação para agradar o povo judeu, um povo analfabeto, sem força alguma para fazer nada. O texto é muito ingênuo. Então veja, isso aí não é história. Veja no quadro aí. Não é história. Isso aí foi uma invenção do evangelista que escreveu Mateus. O evangelista que escreveu Marcos não colocou isso aí. Quem escreveu Lucas não colocou aí o Pilatos lavando as mãos também. E assim o João. Mas veja, isso aí não é fato. Nunca aconteceu. Veja aí, não é história. É muita ingenuidade o texto. Agora veja aí no quadro, Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo foi um historiador judeu do século I, da época aí de Pilatos. Flávio Joséfo, um historiador judeu. Muito bem, ele escreveu muitos livros, e os principais livros de Flávio Joséfo são a Guerra dos Judeus, e também a história, chamada História dos Judeus, a Guerra dos Judeus, e ele escreveu também uma coletânea de livros com o título Antiguidades Judaicas. Antiguidades Judaicas. Então, o Flávio Joséfo é muito conhecido aí. Ele, historiador judeu, ele mesmo diz que também ele escrevia muitas fantasias. Todavia, ele escreveu muito sobre Pilatos, e ele sabia muito sobre Pilatos, Pôncio Pilatos. Então, o que ele diz sobre o Pôncio Pilatos
sobre o que ele diz acerca de Pôncio Pilatos em seus livros, ele diz, veja o quadro aí, que Pilatos era um governante romano maligno, muito mau, um assassino impiedoso. Quando o povo lá se rebelava, veja o que ele fazia. Ele fazia um brutal controle sobre a multidão. Ele mandava matar ao fio da espada multidões. Então veja, o Pilatos nunca foi essa pessoa boa que os evangelistas escreveram aí, que ele viu Jesus e não viu culpa alguma em Jesus, entendeu? Ele disse que Jesus não era culpado, o Pilatos. Só que ele liberou Jesus para atender ao pedido do povo lá, analfabeto judeu, que queria a crucificação de Jesus. E por isso, Pilatos liberou Jesus, mesmo sabendo que Jesus não era culpado. Isso aí, gente, é de uma ingenuidade gritante. O Pilatos, repito, era um governante maligno, não tinha pena de ninguém, não tinha dó de ninguém. A multidão, se quisesse, uma multidão ferindo lá, jogando palavras contra Pilatos, essa multidão seria morta na hora, ao fio da espada. Então esse texto aí, Pilatos achando inocência em Jesus e soltando Jesus só para atender ao pedido do povo, isso é de uma ingenuidade gritante. Isso é uma brincadeira. Você não pode levar isso a sério, entendeu? O que é que os estudiosos dizem sobre isso? Esse negócio de dizer que Pôncio Pilatos, dizendo que Jesus não era culpado. O que é que os especialistas em Bíblia, pessoas honestas, dizem? É o seguinte, é porque sempre houve um ódio entre cristãos e judeus, principalmente cristãos, depois que o cristianismo se tornou uma religião oficial. Então, na história do cristianismo, judeus sempre foram perseguidos por cristãos. Então, quem escreveu esses textos aí, colocando a culpa da morte de Jesus nos judeus, essa foi a finalidade. Então, escritores cristãos inventaram isso aí, Pilatos dizendo que Jesus não era culpado, para colocar a culpa da morte de Jesus sobre os judeus. Você entendeu? E aí os fiéis acreditam, porque não estudam a Bíblia. Então veja abaixo aí do quadro. Diz assim, os evangelistas, e aí vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelistas inventaram Pilatos inocentando a Jesus para que a culpa recaísse sobre os judeus. É fácil entender isso aí. Você vê que nos relatos lendários, Pilatos aí várias vezes diz que Jesus era inocente, que ele não ia prender Jesus, porque Jesus era inocente. E aí o povo judeu gritando, você tem que matar esse homem, porque esse homem diz ser o filho de Deus, o rei dos judeus. E isso a lei proíbe. Entendeu? O povo dizendo para o Pilatos. E ele com pena de Jesus. E assim liberou Jesus por causa da pressão do povo. Isso é de uma ingenuidade sem fim. O povo daquela época, o povo judeu, não tinha sobre Pilatos força alguma. Jamais o Pilatos ia dar uma decisão a favor do povo só porque o povo estava pedindo. Isso não existe. Naquele tempo não havia a democracia que nós temos hoje. Hoje um governador hoje, ele não tem direito de matar alguém, não pode. Se um governador hoje de algum estado brasileiro matar alguém, ele vai preso, perde o cargo dele. Você entendeu? Naquele tempo não. Eles tinham poder de decisão de vida e morte das pessoas. O Pilatos matava quem ele quisesse. Ele era muito mau. Ele matava quem ele quisesse e não era punido. Hoje um governante não pode fazer isso. Não é isso? Então, esse negócio de dizer que Pilatos
várias vezes dizendo que não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum nesse homem, e soltou e deixou Jesus morrer só para atender ao pedido do povo. Isso é de uma idiotice sem fim. Só uma pessoa com um cérebro muito fraco para acreditar nisso. Flávio Joséfo, repito, historiador judeu, em seus livros, principalmente A Guerra dos Judeus e as Antiguidades Judaicas, ele dizia que Pilatos era um governante maligno, não tinha pena de ninguém, era um assassino impiedoso, ele mandava matar multidões. Então ele jamais iria entregar um condenado, ele sabendo que o condenado era inocente, ou jamais ele iria condenar um preso, jamais ele ia condenar um preso sabendo que o preso é inocente só para agradar o povo. Isso é loucura. Isso é de uma ingenuidade sem fim. E vamos trazer mais vídeos sobre isso, porque o assunto é muito gostoso. Então é isso aí, gente. Essa história de que Pôncio Pilatos afirmou que Jesus não era culpado, isso aí é uma invenção dos cristãos para colocar a culpa sobre o povo judeu. Até o Papa Francisco, recentemente, pediu perdão ao povo judeu por esse texto aí no Novo Testamento. Até o Papa Francisco pediu perdão aos judeus por causa desses textos aí nos 4 evangelhos, atribuindo a culpa da morte de Jesus aos judeus. E aí os cristãos que não entendem de Bíblia, coitados, enganados, eles começam a espalhar isso. Não houve isso, não houve. E vamos trazer mais detalhes ainda. Certinho, gente? Então, o doutor Sebastião Coelho da Silva, ele diz aí que Pilatos lavou as mãos só no Evangelho de Mateus. Isso não é fato. Só no Evangelho de Mateus, nos outros não. Então você vê que isso é uma criação apenas de um evangelista. E que Pôncio Pilatos condenou Jesus. Sim, Jesus foi condenado. Pôncio Pilatos condenou Jesus, sim, porque havia a lei na época. Está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7. Os judeus disseram a Pilatos, na lenda: olhe, esse homem Jesus tem que ser morto, porque na lei, a lei diz, existe a lei tem que ser cumprida. A lei diz que será morto aquele judeu que diz ser o Filho de Deus. E aí Jesus morreu por isso, coitado. Por ter cometido blasfêmia. Mais um vídeo e muito obrigado.